Olá, tudo bem com vocês? Para a gente é um enorme prazer estar entrando aí na sua casa, estar se colocando na tua presença, na presença do Senhor, para que a gente possa falar mais um pouco da palavra de Deus para vocês. Estamos aqui, eu, a tia Juliana e a tia Marissa, para levar um pouquinho mais da palavra de Deus até vocês. Estamos com muitas saudades, cremos que esse tempo é uma oportunidade de gerarmos grandes expectativas no Senhor, né? Então, a gente está aqui para bendizer o Senhor e para falar mais e mais da palavra dEle. Vamos começar com uma oração. Pai, obrigada, Senhor, porque estamos aqui vivendo esse novo tempo, essa nova oportunidade. Um tempo em que se renovam as nossas forças, que se renovam os nossos desejos, Pai. Que é um tempo de renovação, assim como foi um tempo onde Jesus veio para trazer uma nova era, uma nova oportunidade, um novo tempo. Estamos vivendo um marco no período da humanidade e estamos crendo que o Senhor está conosco, o Senhor está presente e que nesse renovo estamos crescendo, estamos avançando. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por todos que estão assistindo. Muito obrigada por todos aqueles que estão na tua presença. Pai, muito obrigado. Nós entregamos essa aula em suas mãos, diante da sua inspiração. Amém? E agora a gente vai ter um momento de louvor com a tia Gladys. Ela vai cantar para nós e eu quero que você se envolva, que você prepare o seu coração para que a gente possa fazer a palavra daqui a pouquinho. E aí, pessoal, beleza? Eu quero que vocês prestem muita atenção na letra dessa música, porque ela fala muito sobre o tema que vocês vão aprender hoje. E é muito importante a gente amar as pessoas, seja quem for, como Deus nos amou. Então, por causa do amor de Deus, hoje nós estamos aqui, hoje nós podemos e somos capacitados a amar as outras pessoas, beleza? Então, eu vou tocar essa música que eu tenho certeza que vocês já conhecem, já escutaram muito por aqui, só que eu vou tocar ela de um jeito diferente, beleza? Então, vamos lá. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Sim, sim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra não, e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se você também, escreve nos comentários. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, pois o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Vem comigo, Yeshu. Todo mundo, todo mundo. Yeshua, vamos lá. Yeshua. O meu amado é o mais belo, sim, entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Por último agora, ó. Yeshua.
Chuchu. Escreve nos comentários. E foi isso aí, gente. Espero que essa palavra, essa mensagem dessa música tenha entrado no teu coração e tenha mudado algo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus sempre vem para mudar alguma coisinha na gente, pra gente melhorar, ser um cristão melhor, ser uma pessoa melhor, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, tia Juju. Então, a gente falando de amor fraternal, a gente tem que se remeter à palavra, né? Lá em João 13:35, está escrito que todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, hoje, a gente vai explicar um pouquinho a respeito desse amor fraternal. Como é correto a gente proceder esse amor fraternal entre os irmãos, né, entre os amigos, entre a família. E eu acredito que é um momento muito propício, porque a gente está vivendo uma quarentena, vivendo um momento em que tudo está sendo renovado, né, tudo está sendo uma realidade nova para todos nós. Essa realidade nova faz com que ficamos mais em casa. Né? E como é que está sendo a sua vida em casa? Né? Como é que está sendo, né, tia Maressa, esse momento diferente, esse momento em que estamos ali forçados a ficar em casa, não é? Nós tínhamos liberdade de estar indo à escola, indo para o trabalho, e agora não, a gente, né, tem permanecido mais tempo em casa. Como é que tem sido esse momento? Como é que tem sido essa presença dos irmãos, essa presença dos pais mais presentes em casa? Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje. Né? Quando a gente olha para a palavra de Deus diz que nós seremos reconhecidos através do amor uns pelos outros. Então, se a gente não pratica esse amor, se nós não temos a prática, né, a demonstração desse amor, como é que a gente vai ser reconhecido como cristão? O reconhecimento como cristão, ele é um reconhecimento visível, ele não é um reconhecimento apenas por palavras, ele é um reconhecimento por ações. Né? Nós precisamos agir conforme a palavra diz. Então, a gente não consegue dizer que ama e não praticar. Né? O amor, ele é praticado, ele é visível. Então, como que a gente procede nesse momento? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente estudar esse tema, é uma boa oportunidade para a gente colocar esse tema em prática. Né? Afinal, estamos aqui, né, vivendo um momento inédito. Né? Nunca imaginávamos passar por uma pandemia, nunca imaginávamos estar forçados a ficar em casa, não é? Nos ausentar das escolas, nos ausentar dos serviços. Nunca imaginávamos que toda a nossa rotina ia ser mudada de uma forma tão drástica. Né? Então, eu acho que é um momento bem oportuno para que a gente possa vivenciar cada vez mais esse amor fraternal dentro da nossa casa, né? Com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos pais. Então, a gente sabe que é difícil. Tem pessoas que são difíceis, né? Tem pessoas que não são fáceis de se amar. Não é? A gente sabe que, por exemplo, eu gosto de pessoas amáveis, gentis, mas tem pessoas que são mais fechadas, que são mais sérias. E aí, como é que eu vou amar essa pessoa tão diferente de mim? Como é que eu vou amar um irmão, muitas vezes, que é do mesmo pai, da mesma mãe, talvez, mas tão diferente de mim? Né? Como é que eu posso fazer com que minha convivência, meu amor como cristã, se torne visível? Né? Então, a gente vai falar para vocês mais um pouquinho a respeito disso e declarar, né, de como é que a palavra de Deus trata esse assunto. Essa pessoa que ela é difícil de amar, essa pessoa que ela é difícil, muitas vezes, de conviver com ela, não é? A gente sabe que, muitas vezes, nós temos as nossas preferências, né? A gente tem as nossas afinidades, mas nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Afinal, nós somos ouvintes praticantes. Não é? Quando nós praticamos isso, estamos agradando a Deus. Agradando a Deus, Ele sempre nos escuta, Ele sempre nos ouve, atende às nossas orações. Então, é um ato muitas vezes, de esforço. A gente precisa se esforçar para amar
aqueles que não são fáceis, aqueles que não são tão agradáveis para nós, não é? Então, nem todas as pessoas elas têm essa possibilidade de nos agradar, mas mesmo assim nós devemos amá-las, mesmo assim nós devemos ser gentis com elas, não é? Esse amor fraternal é através disso. Deus não disse: amai aqueles que vos amam. Não, ele disse: amai uns aos outros, independente de quem seja, independente se a pessoa tem afinidade com você ou não. Se a gente estiver fazendo acepção de pessoas, escolhendo quem amar, nós não estamos cumprindo a palavra. Nós não estamos fazendo com que a palavra seja eficaz na nossa vida. Então, quando a gente está falando a respeito da Bíblia, né, e o que a Bíblia trata, né, a respeito desse assunto, a gente sabe também que se a gente ama aquele que não está ainda na palavra, aquela pessoa perdida, não é? Quando a gente pratica esse amor, o amor aos perdidos, a Bíblia também diz que nós sabemos, né, nós temos a certeza dentro de nós de que nós passamos da morte para a vida. Então, eu preciso compreender, entender o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que quando eu amo aquele que é perdido, dentro de mim, eu sei que eu passei da morte para a vida. Existe uma testificação dentro de mim que eu sou eterna junto com Cristo, que eu vou viver a eternidade. Por quê? Porque eu estou amando aquele que ninguém ama. Eu estou favorecendo e sendo gentil com aquele que ninguém é. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou uma super cristã, não, é porque eu estou exercendo o amor de Cristo e eu estou cumprindo a palavra de Deus. A partir do momento que eu faço o cumprimento da palavra, não por mim, mas porque Deus vela sobre a palavra dele, aí nós temos essa certeza dentro de nós. Dentro do nosso espírito, a gente sabe que passamos da morte para a vida. Então, a gente tem a clareza da palavra na prática. Não é? A gente consegue vivenciar essa certeza, porque o nosso espírito testifica, junto com o Espírito Santo, essa vida eterna, a salvação, tudo aquilo que Deus promete na palavra dele. Então, a gente consegue ter a tranquilidade, não é? Que estamos fazendo a coisa certa. Porque, afinal, é muito fácil amar quem nos ama, não é? É muito fácil. A gente tem pessoas agradáveis ao nosso redor, aquele que sempre nos presenteiam, nos agradam. É muito fácil amar essas pessoas, não é? Mas amar aquele que é seu inimigo não é uma opção. Não é uma opção, não é? A gente tem um mandamento. Deus manda na palavra dele que amemos os nossos inimigos. Então, não é uma questão de escolha. Eu escolho amar aquele que me fez mal. Não, eu escolho amar porque a palavra de Deus diz e eu amo a Deus. Eu obedeço a ele. Então, portanto, quantas coisas vão mudando na nossa vida quando a gente começa a cumprir. Amando os nossos inimigos, nós estamos cumprindo o que Deus falou. E isso se torna tão real, tão prático, que quando a gente faz o bem para aquela pessoa que a gente mal conhece, ou para aquele que muitos rejeitam e que muitos ainda julgam, né, como uma pessoa que não é desejada no meio de muitos, a gente consegue chegar próximo, falar uma palavra para aquela pessoa, dizer o quanto Deus ama aquela pessoa, não é? E você ser um canal de Deus para a vida dela, ser uma pessoa que vai levar a palavra de Deus para ela. E isso a gente fica tão satisfeito, porque o Espírito Santo sabe que estamos cumprindo a palavra. Então, nossa, eu decidi amar o meu inimigo, aquela pessoa que me fez tão mal. Isso não é uma opção, isso é um dever seu. Isso é um mandamento de Deus, né? Então, quando a gente cumpre o mandamento de Deus, todas essas coisas vão ficando cada vez mais fáceis, tudo vai ficando mais suave, porque você não está desejando mal, você não está julgando como o mundo julga, você não está
chacoteando, você não está xingando, você não está falando mal daquela pessoa, como todos fazem. Você está amando. E quem ama não faz todas essas coisas. Não é? Então, a gente precisa entender que cumprir os mandamentos vale a pena. Cumprir os mandamentos do Senhor valem a pena. Ele vela pela sua palavra, para que possa ser cumprida. E nós, enquanto filhos amados, obedientes, nós temos a certeza de que isso tudo vai ser cumprido em nós, né? Assim como nós estamos obedecendo os mandamentos, nós estamos recebendo todas as promessas, né? Então, sabemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador, né? Ele é bom o tempo todo. E ele não falha, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. O mandamento dele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. A gente nunca vai deixar a opção de amar, de deixar de amar alguém porque te fez mal. Não, esse mandamento tem que ser cumprido. Você tem que decidir amar e cumprir o mandamento de Deus. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Ele me fez muito mal. Ele falou muito mal de mim. Não interessa. O que você tem que fazer é perdoar e amar, né? Então, vamos prosseguindo aqui. O maior exemplo que a gente tem é Jesus, né? Jesus, o mandamento principal dele foi que amássemos uns aos outros como ele nos amou. Como é que ele nos amou? Entregando a si mesmo. Não é? Quem é que tem a capacidade de entregar-se a si mesmo hoje? Você teria a capacidade de se entregar por alguém? Você teria a capacidade de se colocar à disposição para salvar alguém? Não é fácil. Não é fácil. Eu creio que se alguém tiver essa capacidade, me avise, coloca nos comentários aí. Porque Jesus fez algo que era inimaginável, né? Ele se colocou à disposição daqueles que ele ainda não conhecia, por mim, por você. Ele nos amou primeiro, ele nos deu o seu amor. Esse amor perdura para todo sempre. E quando a gente vê o bom exemplo de Jesus, a gente sabe que ele realmente nos amou. Os frutos dele, que somos eu, Tia Maressa, vocês, os frutos dele vivem até hoje. Somos salvos pela obediência dele. Então, por que é que a gente não pode ser obediente assim como Cristo foi? A gente pode sim. Jesus esteve aqui na terra, passou por fome, passou por sede. Ele teve as mesmas dificuldades que nós temos. E ele conseguiu, por isso nós podemos conseguir também. Nós podemos fazer com que os mandamentos de Deus sejam cumpridos na nossa vida. Amém? Só que o que acontece? Falando do amor fraternal, a gente sabe que tem muitas coisas que o diabo apronta dentro da nossa casa. Essas coisas que ele apronta, não é, vêm para nos fazer contendas, fazer brigas dentro do nosso ambiente familiar. Sabemos que não é um mar de rosas, né? Não é aquele quadro maravilhoso, né, a nossa família. Nós temos as nossas dificuldades, enfrentamos alguns problemas, sim. Mas a gente sabe também que existem coisas plantadas ali dentro que não são de Deus. E que nós podemos barrar essas coisas. Então, aqui, olha, eu vou falar para vocês algumas coisas que o diabo pode fazer. Primeiro, eu já falei, né, que são brigas e contendas. As brigas e as contendas, dentro do ambiente familiar, dentro de uma residência, de uma família, né, pai, mãe, filhos, tio, tia, avós, existem diferenças, existem dificuldades de relacionamento. Mas existem brigas e contendas que ele é que planta. E nós temos que barrar isso. Nós, enquanto cristãos, enquanto
pessoas de Deus, né? Vocês, mesmo ainda sendo tão jovens, têm a capacidade de ter a autoridade de dizer: para, diabo, para agora. Essa contenda não vai mais continuar. Um irmão falando mal do outro, um irmão brigando com o outro, deixando os pais nervosos, né? Às vezes o pai ainda está trabalhando, é o único que está podendo sair nesse período de pandemia. Quando chega em casa, está aquela briga, aquela contenda, um irmão falando mal do outro. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Olha só, pai. Então, isso a gente sabe que não vem do Senhor. E que nós podemos interromper essas coisas. A gente sabe que o ambiente, quem faz somos nós, porque nós somos luz. A palavra de Deus diz que nós somos luz nas trevas. Então, se está havendo trevas, se está havendo brigas e contendas, nós temos a autoridade de barrar e dizer, fazer uma pequena oração: Pai, obrigado, porque isso vai parar agora. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito meu irmão falando mal de mim. E se é você que está falando mal, se corrija. Compreenda que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você pode até ter uma competitividade, talvez, com o irmão. E uma competitividade, ela é saudável dentro de uma brincadeira, dentro de um jogo, não é? É saudável, gostoso a gente brincar. Vamos ver quem chega primeiro, né? Vamos ver quem ganha. É saudável. Não é uma brincadeira com competitividade, mas você não pode ter dentro do seu coração o desejo de sempre ganhar, simplesmente por soberba, por egoísmo. Você não pode sempre, não, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o único que ganha dessa casa. Isso causa um grande desconforto. Por quê? Sempre tem diferença de idade, o mais novo tem menos força, não é? Então, assim, a gente tem que considerar essas diferenças, a gente tem que tentar igualar as diferenças e não ressaltar elas. Porque eu sou mais velho, eu tenho que sempre ganhar, porque eu sou mais forte, meu irmão mais novo sempre vai perder. Não, essa não é uma atitude saudável, né? Então, a competitividade, ela é algo que não traz benefício quando o objetivo é soberba, quando o objetivo é egoísmo, né? Só eu que posso ganhar. Olha, meus pais só podem prestar atenção em mim. Eu vou chamar a atenção dos meus pais, porque assim eu vou ganhar mais coisas deles. Né? Então, assim, as intenções do nosso coração têm que ser revistas. Elas precisam estar sempre alinhadas com o que o Senhor faria. O que é que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus se faria nessa situação? Eu posso sempre me remeter a Jesus. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi um jovem. E ele passou por todas essas dificuldades. Então, a competitividade não vai trazer benefício se tiver por intenção o egoísmo, a soberba. Isso não é interessante. Outra coisa também que o diabo faz, né, conosco é o orgulho. Né? Então, assim, infelizmente, né, cada vez mais as crianças e os adolescentes estão tendo contato demais com algo chamado orgulho. Né? O orgulho, o ego, né? Tão falado hoje em dia, né? Cada um querendo ser melhor que o outro, essa competitividade que não é saudável. Então, eu preciso ganhar porque eu sou... Né, eu tenho que zelar a minha fama de primeiro lugar. Não é assim. Principalmente dentro do ambiente familiar, dentro dos irmãos, dentro da família, a gente precisa sempre colocar o próximo em primeiro lugar. Quando a gente faz isso, colocando o próximo em primeiro lugar, nós estamos ganhando. Mas eu vou perder. Não, você vai ganhar. Sabe por que você vai ganhar? Porque a palavra de Deus diz que nós somos reconhecidos como cristãos quando a gente ama um ao outro, quando a gente tem um amor fraternal. Por quê? Porque somos diferentes. Nós não somos do mundo. O mundo não está em nós. Nós somos diferentes, então a gente age diferente, mesmo dentro de casa. Não, professora, em casa eu vou relaxar.
em casa eu vou me tornar quem realmente eu sou. A nossa primeira igreja é dentro de casa. A nossa primeira igreja é dentro de casa, não é, tia Marissa? É lá que realmente as pessoas nos conhecem. É lá realmente que os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos tios e avós sabem quem é a pessoa. Então, é lá que a gente precisa exercer os primeiros mandamentos. É lá que a gente tem que colocar em prática o amor ao próximo. Quando a gente faz isso, a gente ganha muito mais do que aquele que a gente beneficiou. Então, a gente tem a possibilidade de estar numa situação aparentemente desfavorável. Eu vou dar meu brinquedo, eu vou deixar sempre o melhor misto quente para minha irmã, eu vou deixar sempre ela comer primeiro. Aparentemente, nesse momento, parece que você está perdendo. Parece que você está deixando de lado. Mas não. Porque Deus sabe que você é um cristão. E todos que estão ao seu redor, por pequenas atitudes, você será reconhecido como um cristão, assim como a palavra de Deus diz. Então, quando a gente tem essas situações que o diabo coloca, né, dentro da nossa família, nós temos a possibilidade, temos a autoridade de barrar, de interromper. Mas quem é que vai começar? É você. Você que vai começar a mudança. Você que vai paralisar as brigas e as contendas. É você que, muitas vezes, os pais estão com a cabeça quente, nervosos, preocupados, mas você vai estar orando. Você vai estar dizendo, pai, obrigado, porque meus pais não vão mais brigar, porque não haverá mais esse problema na minha casa. É assim que vai acontecer. Vocês têm a palavra de Cristo implantada dentro de vocês. Isso é o maior tesouro que possa existir. Não existe ouro, não existe prata que possa pagar por isso. E você tem que exercer. Como? Falando, orando, dizendo o quanto você quer o reino de Deus dentro da sua casa. Esses dias que estamos vivendo é muito propício para isso. Porque estamos vivendo muito próximos um do outro, não é? Todo dia acorda, vê a família, dorme com a família, fica em casa com a família, não é? Estamos vivendo dias intensos familiares. São dias assim, inéditos mesmo, né? Porque todo mundo desejava e queria ficar mais em casa. Agora está enjoando de ficar em casa, né? Portanto, vamos fazer com que isso valha a pena. Vamos fazer com que isso seja agradável, que seja bom. Quando a gente exerce o amor fraternal, se torna tudo mais fácil. A gente não pode dizer que não temos mais tempo, né? Nós temos tempo, sim, bastante, de sobra, né? Então, agora, a gente vai fazer uma lição objetiva, né? Uma outra coisa que eu estou olhando aqui, as palavras, né? A gente também tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente profere dentro da nossa casa. Então, sobre as palavras, né, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Muitas vezes a gente não quer ofender, mas uma palavra dita de uma forma, né, indelicada, no momento errado, ela também pode causar uma briga, um problema, né, uma ofensa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está dizendo, da forma com que estamos falando, né? Vivendo próximos ali, você sabe que tem coisas que seu irmão não gosta. Você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que a gente está falando, né? Procurar ser gentil nas palavras também. Não humilhar, não diminuir as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma lição objetiva com a tia Marissa para poder deixar bem claro como é que a gente está vivendo esses dias, como é que você vai se identificar com esses momentos de quarentena, tá bom? Trouxe aqui uma coisa legal, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da casa. Eu vou pegar aqui rapidinho, Tia Ju vai me ajudar.
Então é o seguinte, essa casa aqui é uma casa, na verdade, antes de eu falar que casa que ela é, como é que a gente entra numa casa? Pela porta, né? Pela janela também pode entrar, né? Se é uma casa térrea, dá para entrar. Mas como você entra? Alguém tem que abrir para você, não é assim? Então, pois é. Então, você abre a porta e a pessoa entra. Então, essa casa, o que aconteceu? Essa casa, ela estava num clima muito ruim, estava tendo muita confusão, muita gritaria e discussão, não estava muito legal. E sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Tiago, você me ajuda? Abre para mim Tiago 3,16. Peguei a Tiago de surpresa, eu não tinha combinado com ela. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Pois então nessa casa, o que que tinha? Confusão, inveja, divisão. Você imagina lá, o irmão não conversa com a irmã, não quero saber, fica para lá você, não tolero mais, não quero ouvir sua voz. O pai perdeu paciência com o filho, brigou, um irou com o outro. Imagina, olha esse ambiente. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o que você vai atrair para sua casa? Toda sorte de coisas ruins. Então, essa casa, ela estava semeando isso. E vamos olhar aqui, vou mostrar para vocês o que começou a entrar nessa casa. Porque ela abriu as portas para o diabo. Abriu as portas, escancarou as janelas, abriu tudo, falou, entra. Porque ela estava semeando isso, né? Vamos ver, olha o que veio chegando nessa casa. Vixe, doença, brigas, confusão e medo. Então, essa é uma escolha nossa. Se você decide viver numa casa vivendo em briga, em confusão, em discórdia, você está chamando o diabo. Pode vir com toda a sorte de coisas ruins para a minha casa. É como se você estivesse convidando ele. Só que nós não somos assim, nós não somos desses, né? Nós somos aqueles que são filhos de Deus, que já aceitaram o Senhor, que hoje é uma nova criatura. Então, se você é uma nova criatura, a palavra vai te confrontar, vai falar, opa, está errado, essa atitude sua não está correta. Então, eu trouxe uma outra casa, nós vamos terminar com a casa melhor, né? Porque essa aqui está muito triste. Só um minuto que eu já pego. Pronto, aí nós temos essa casa. Essa casa é aquela casa que recebeu a palavra, que resolveu andar em amor. E quando você anda em amor, quem você está convidando para sua casa? Deus, o Senhor, Ele vai habitar lá na sua casa. E o que vai ter nessa casa? O que vai produzir? Espera aí, vou puxar aqui os efeitos especiais. Vida, saúde, paz. A casa está meio com problema, mas ela vai funcionar, gente. Salvação e prosperidade. Gente, quem que não quer escolher essa casa? Todo mundo vai querer a segunda casa. E olha só que interessante, é você que escolhe. É você que abre as portas, é você que abre as janelas. Então, é uma escolha sua. Esse período que a gente está com uma comunhão mais intensa, você pode escolher ser um período maravilhoso, de boas lembranças, que você vai lembrar que estava acontecendo alguma coisa aí no mundo, um problema aí, assim. Mas sabe o que eu lembro mesmo? Que foi um período muito legal, que a gente viveu, a gente fez muita brincadeira, a gente fez comida junto, a gente jogou na mesa da sala. Esse tipo de lembrança que você vai ter desse tempo. Você vai ter uma lembrança vaga daquela coisa que foi ruim. Mas se você está andando na palavra, andando em amor, você vai ter ótimas memórias dessa época. Então, escolha andar em amor, escolha semear coisas boas na sua casa. E aí você vai ter só
coisa boa para contar depois quando voltar às aulas, quando voltar ao trabalho. Você vai ter um monte de história legal para contar desse período. Olha, passei 40 dias, 50 dias em casa e foi maravilhoso. Agora eu te ajudo. Amém, amém. Eu quero essa segunda casa. Quero muito. Vamos continuar aqui, então, falando a respeito de como que a gente pode escolher essa segunda casa, como que a gente pode encontrar uma situação em que a gente pode o diabo para correr. Vamos supor que a gente está vivendo, infelizmente, numa casa, daquela primeira casa que a tia Maressa mostrou. Né? Uma casa que está tendo briga, que está tendo contenda, que está tendo confusão. E você deseja mudar, você deseja que isso não aconteça mais, deseja que isso seja melhor. Não, eu quero que a minha casa, que está desse jeito, se torne a segunda casa, com paz, prosperidade, com amor, com vida. Então, a gente precisa colocar o diabo para correr. Né? A gente precisa colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Como que a gente pode fazer essas coisas? Como que a gente pode lidar com isso? Então, você precisa andar em amor, compartilhando tudo que você tem. Egoísmo, eu já falei aqui. Não adianta, não tem como fazer parte do amor de Deus. Não tem como o egoísmo ser compartilhado dentro de uma casa e tudo melhorar. Né? Não tem como. A segunda coisa é vencendo o mal com o bem. Se tem alguém que é ruim para você, um irmão que é muito ruim para você, um irmão que não te trata bem, que não gosta de você, que mesmo sendo, né, um irmão de sangue, né, ou até mesmo um irmão que não é de sangue, mas que convive com você na mesma casa, que você gosta dele, mas que ele não te corresponde. Você não vai pagar esse mal que ele te faz com outro mal. Você não vai responder na mesma moeda. Você vai se tornar legal com ele. E você não vai desistir dele. Porque o amor sempre vence. O amor, ele sempre se coloca adiante de todos os pecados. Né? Existe uma passagem que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se aquela pessoa está pecando contra você, te tratando mal, te fazendo sofrer, né, você está triste por causa disso, você não vai responder ele na mesma situação. Você vai ser diferente, você vai continuar sendo gentil, continuar falando palavras amáveis, que mais hora, menos hora, vai ter que se render esse amor. Vai ter que mudar, não tem como resistir. Ele vai acabar se lembrando, nossa, aquela minha irmã, aquela minha irmã que eu maltratei tanto, até hoje ela continua me amando, até hoje ela não desistiu de mim. Eu vou me pedir perdão para ela agora. Vou contar com ela a partir de agora. Não vou mais maltratar. Vai ter que acontecer, porque Deus não mente. Né? Deus, ele sabe o que ele diz, ele é mais sábio do que nós, com certeza, e o amor sempre vence. Né? Ele não vai permanecer. Outra situação que a gente pode falar, eu já comentei aqui, né, mas outro motivo que a gente pode mandar o diabo correr é respondendo sempre com palavras gentis. Né, sendo gentil, não sendo áspero, por mais que é aquele dia que você não acordou muito bem, né, que você está meio azedinho, assim, mas ninguém tem culpa disso, ninguém tem a possibilidade de que causou isso para você. Então, você continua se esforçando para ser gentil, continua se esforçando para ser amável, porque as coisas vão melhorar, né? E o teu problema vai passar. Muitas vezes você pode receber uma palavra gentil que vai resolver o teu mau humor, resolver o teu problema ali, que você acordou mal-humorado, ou outra situação. Então, assim, essas palavras sempre vêm em boa hora, né? E mais tarde, depois que a gente fizer essa segunda lição objetiva, a gente vai falar sobre o principal motivo que a gente tem para colocar o diabo para correr. Então, a tia Maressa vai dar a segunda lição objetiva, e aí depois eu volto com essa questão-chave para a gente matar o diabo de uma vez por todas e mandar ele correr da nossa casa. Tá bom?
Eu quero ler aqui com vocês, olha, está lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 17. Fala assim, ó: não retribuas a nenhum homem mal por mal, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Então ele fala, você não vai retribuir mal por mal. Então, por exemplo, se você tem alguém, um colega, um amigo, que, sei lá, que falou mal de você, a nossa tendência natural é revidar igual, falar mal. Se a pessoa pisou no seu pé de propósito, a nossa tendência natural é ir lá pisar no pé dela de propósito, né? Só que o nosso caminho não é esse, porque nós não somos deste mundo. Então, o nosso raciocínio é totalmente diferente. A gente vai andar no caminho completamente contrário desse mundo. O povo vai achar que você está doido, e está mesmo, porque não é a regra desse mundo, né? Então, se alguém está te fazendo mal, você vai fazer o bem para ele. Eu lembro que minha mãe falou para mim isso a vida inteira, a infância inteira. Ela falava, minha filha, não paga o mal com o mal, é com o bem. Eu não entendi, eu confesso, eu não entendi o que ela queria dizer com aquilo, mas eu fazia, porque eu pensava, minha mãe sempre dá bons conselhos, então eu vou fazer, mesmo sem entender. Então, se por acaso a sua situação hoje você não compreende, faça, porque a palavra está dizendo, e não tem conselho melhor do que a palavra. Então, ande à altura do que ela diz. E ela termina assim, quer ver? Ó? Ai, fechei. Lá em Romanos 12. Romanos 12, lá no versículo 20, fala assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá um tapa na cara dele. Não. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Você vai dar comida para ele, você vai alimentar. Se ele tiver sede, você vai dar de beber, porque fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Então, gente, olha que coisa muito doida. Se o teu inimigo, aquela pessoa que declaradamente não gosta de você, que falou, sai de perto de mim, mas se ele tiver uma situação de necessidade, é você o primeiro que tem que ir lá falar assim, não, você está com fome aqui, toma. Pode se alimentar, eu vou te ajudar, eu vou suprir na sua vida. Você está com sede? Não, aqui, toma, eu tenho aqui, eu vou suprir para você. É a gente que precisa fazer isso, porque é só fazendo assim que essa pessoa vai ficar assim, uai, eu fiz o mal para ele. E ele não revidou, por que ele não revidou? E você vai botar uma caraminhola na cabeça dele e vai ficar, uai, que história é essa? Da onde que essa pessoa surgiu? Eu pisei no calo dela com toda a minha força. E ele vem aqui me dá um presente. Aí ele não é desse mundo. Aí ele vai lá atrás de você e fala assim, o que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso comigo? E aí, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa que era o seu inimigo vai ter a chance de tornar o seu amigo. E a partir daquele momento, aquela pessoa vai começar até a fazer o bem e não mais o mal. Porque você plantou uma semente na vida dele. E aí é a chance dele conhecer por que você é diferente. Porque tem Jesus, e Jesus pode mudar a vida dele. E aí é a chance dessa pessoa ser transformada. Então, lembra disso. Por mais que você não entenda, nunca pague o mal com o mal. Nunca. Essa tem que ser uma frase batida na sua casa todos os dias. Não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Porque você vai colher isso. A gente não faz isso para colher, né? Nossa intenção não é essa. A nossa intenção é obedecer a palavra. Então, faça. Alguém te semeou o mal na sua vida, semeia o bem. Pratique isso. A pessoa fez alguma coisa, faz um desenho bem bonito, mais bonito que você já fez na vida, entrega para ela. Compra um presente, uma plantinha, qualquer coisa, mas o que importa é a atitude do coração. Semeia que você vai ver grandes coisas e a vida dessa pessoa vai ser transformada porque você deixou o Espírito Santo te usar. Agora a gente vai falar sobre a palavra mais importante para colocar o diabo para correr nessa situação que a gente comentou há pouco. Como é que a gente faz? Qual é a maior arma para que a gente possa eliminar o diabo dentro das nossas casas, para que a gente possa ter uma casa cheia de paz, uma casa cheia de harmonia, né? Como é que a gente pode fazer com que ele, de uma vez por todas, não tenha mais autoridade dentro da nossa casa, né? Principalmente nesse momento em que estamos aqui tão próximos, vivendo em família. O perdão. O perdão é a maior arma que a gente pode ter para colocar o diabo para correr da nossa casa. Então, sabemos que tem ofensas, que tem dificuldades, que tem brigas em que são difíceis de perdoar. Mas Deus diz que é possível perdoarmos, né? Aqui a gente tem
um exemplo, um bom exemplo bíblico, né? José do Egito. Então, só para a gente resumir um pouquinho da história, José do Egito foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo para o Egito, né? Ele era um menino que vivia com a sua família, né? O pai dele amava ele demais. Ele era o filho preferido do pai. Ele tinha uma relação muito forte, muito próxima com seu pai. E isso causava muitos ciúmes aos seus irmãos, né? Existe isso perdurando dentre as famílias até hoje, não é? Ciúmes. Meu pai dá mais atenção para minha irmã, meu pai dá mais atenção para o meu irmão mais novo. Existe muitas essas situações dentro de casa. E isso causa contendas, brigas, até mortes, muitas vezes. Nesse caso aqui de José, ele foi colocado dentro de um buraco e depois vendido como escravo. Já imaginou? Vender o próprio irmão por tantos ciúmes que eles tinham de José, né? Eram 12 irmãos, José era um dos mais novos, e esse menino, né, ainda jovem, foi dado como escravo. Ele passou por muitas dificuldades no Egito, mas Deus sempre estava com ele, porque ele tinha um bom coração. E ele, mesmo passado tanto tempo, passado tantas dificuldades, ficou preso, ficou anos na cadeia, né? Ele foi achado e Deus favoreceu muito a vida dele. Ele se tornou o governador do Egito, não é? Um homem muito poderoso. Depois do faraó, era José do Egito. Ele era um homem muito poderoso. Por quê? Porque Deus revelou a ele sonhos do faraó. Deus colocou a ele a oportunidade de estar na presença de uma grande revelação. Então, o faraó reconheceu que ele era um homem que podia ajudá-lo. E no tempo da fome, só o Egito tinha alimento. Uma fome muito grande. A família de José foi até o Egito, implorou para ele que pudessem dar alimentos para ele, e ele reconheceu aqueles irmãos que venderam ele como escravo. Então, eles foram na presença de José pedir, implorar, porque todos estavam sofrendo com muita fome, desesperados, não tinham mais o que comer. Todas as suas reservas tinham acabado. E José não. José viu eles, reconheceu. Podia muito bem José dizer: não vou alimentar vocês. Vocês me venderam como escravo. Vocês me colocaram como uma pessoa que nem conheciam, como um estranho, como se não me conhecessem, me venderam como escravo. Mas José decidiu perdoar. Mesmo tendo toda essa dificuldade que ele passou, se tornou um grande homem, se tornou um governador. Ele era o primeiro homem depois do faraó. Quando ele reconheceu os irmãos implorando para que ele dessem alimento, ele olhou para os irmãos, pediu e se revelou a eles e disse: eu sou José. Imagina os irmãos vendo essa situação. Eu sou José, o irmão de vocês. Eu sou aquele que vocês venderam como escravo. Eu perdoo vocês e vou te dar alimento para vocês, para suas famílias e para todos que vivem ao seu redor. Eles eram uma família numerosa, eles já tinham filhos, eles já tinham netos, eles estavam todos com fome, todos passando necessidade. Enquanto José teria toda a autoridade de dizer: para esses eu não dou alimento. Mas ele perdoou. E a partir daí, todos se reuniram novamente, ele reencontrou o pai dele, né, que tanto ele amava e que tanto amava José, tinha dado José como morto. Reencontraram, viveram junto de José, vivendo o melhor do Egito, vivendo o reinado ali próximo do faraó. Eles constituíram
um povo lá no Egito, não é? Então, isso reconstruiu a família deles. Trouxe para eles algo que seria impossível, que foi a reconciliação. Através do perdão, é possível, mas nós precisamos decidir perdoar. Tá bom? Então, aqui a gente encerra, a gente coloca à disposição de vocês, coloquem aí nos comentários como é que foi essa aula. Coloque para nós o que vocês acharam. Peço que vocês convidem, né, os seus coleguinhas para assistir, os seus amigos. Né? Sei que tem comunicação aí entre vocês para que possam convide seus amigos. Olha, vamos assistir uma aula lá, aprender mais de Deus para nos sermos edificados nesse momento que estamos em casa. Tá bom? Fiquem na paz e até a próxima aula.